Warren Buffett, a incrível história do maior investidor do mundo. Olá, seja bem-vindo ao canal Criando um Novo Eu. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, uma verdadeira lenda viva. O americano, de 92 anos, é a grande referência no mercado financeiro, famoso por sua filosofia de velho investidor. O bilionário criou uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares, tendo o tempo como seu maior aliado. E nesse vídeo você vai conhecer a história de Warren Buffett e como ele se tornou o maior investidor do planeta. Nascido em 1930 na pequena cidade de Omaha, no Nebraska, Estados Unidos. Warren Buffett chegou ao mundo logo após aquele que é considerado o maior caos financeiro da história, a crise de 1929. O evento afetou severamente a economia americana e, em especial, a sua cidade natal, que viu os preços do mercado agrícola derreterem e levarem consigo o sustento dos habitantes da cidade. Para completar, seu pai, Warren Buffett, era um corretor de ações, que ao mesmo tempo viu seu patrimônio e seu trabalho ser imensamente afetados pela crise. Ainda assim, o pai de Buffett conseguiu se recuperar nos anos seguintes, assim como a economia americana, a ponto de se tornar uma figura popular na cidade de Omaha, de ser eleito deputado. 12 anos depois da Grande Depressão, o cargo fez com que a família de Buffett se mudasse para Washington. E por lá, o menino do interior já dizia para os amigos que se tornaria milionário aos 30 anos de idade. Só que, infelizmente, além da promessa de riqueza, ele acumulava uma tristeza muito grande e afirmava que quando chegasse lá, ele pularia do prédio mais alto que encontrasse. E sua obstinação era tão grande que ele deu início a 3 hábitos que mudariam sua vida. O primeiro foi a leitura, que trouxe a ele valiosos ensinamentos sobre negócios e principalmente sobre o mercado de ações, o que é algo que ele toma a maior parte de seu tempo. De acordo com ele, entre livros, jornais e balanços financeiros, ele lê cerca de 500 páginas por dia, o que toma mais de 80% de seu dia. Veja bem, meu trabalho é basicamente acumular cada vez mais fatos e informações e ver se eles eventualmente me levam a algum lugar. O segundo foi o fato de realizar qualquer atividade para ganhar alguma renda. Mesmo ainda muito jovem, dentre elas estava a comprar pacotes de garrafas de Coca-Cola para vender aos amigos com uma pequena margem de lucro. Aos 14 anos, ele já tinha seu primeiro emprego. Entregando jornais na vizinhança, com o salário, ele comprou uma bicicleta e aumentou sua capacidade de entrega de jornais. Depois, com suas economias, ele comprou máquinas de pinball, que ele passou a alugar. Com o dinheiro recebido, ele comprou outras máquinas que eram alugadas para lanchonetes do bairro que morava. E assim, ainda adolescente, ele já tinha seu próprio negócio, que já lhe gerava uma renda passiva bem interessante. O terceiro hábito foi o de investimento em ações, algo que ele começou aos 10 anos de idade por influência do pai. Em 1948, seu pai não conseguiu a reeleição e por causa disso ele teve de vender suas máquinas de pinball, recolhendo assim seu primeiro grande capital, cerca de $1.000 em valores na época. O dinheiro foi revestido na compra de uma fazenda em sua terra natal, que logo foi alugada, lhe concedendo novamente uma renda passiva. Com a renda, ele financiou seus estudos em administração na Universidade do Nebraska, que não era sua primeira opção.
mas que foi possível depois que ele não foi aprovado para a Escola de Negócios de Harvard. Ainda assim, após se formar, ele conseguiu ir para a Escola de Negócios de Columbia, onde realizaria uma especialização e onde sua vida mudaria por completo. Por lá, ele conheceu o professor Benjamin Graham, que se tornou seu mentor. E lhe ensinou a filosofia do investimento em valor. Através dela, ao invés de se preocupar somente com os preços das ações, a compra dos papéis é feita de acordo com o valor intrínseco das ações e não com base em seu preço nominal. Grau, inclusive, é autor do livro best-seller O Investidor Inteligente, em que compartilha detalhadamente a sua filosofia de investimentos. E, em conjunto com seu professor Buffett, desenvolveu uma metodologia de análise de segurança de ações e ele garantiu ao longo dos anos o conhecimento para comprar ações da maneira e no momento correto. Além dos estudos, Buffett também colocou em prática os ensinamentos junto com seu professor, ao trabalhar no escritório de investimentos de Graham. Em sua vida, em um dia normal, a irmã mais nova do jovem Buffett recebeu em sua casa sua colega de quarto da faculdade. Ela tinha acabado de entrar na Northwest University. O nome dessa amiga era Suzanne. Então Susan entrou na casa deles. O Warren Buffett estava em um canto, olhou para Suzanne e fez algum comentário sarcástico e inapropriado, para o qual a Suzanne respondeu: "Quem que é esse idiota?" Mas com o tempo a convivência foi mostrando que na verdade Buffett não era um homem tão ruim quanto as primeiras impressões. E eles começaram a namorar e com 21 anos, Warren Buffett já tinha $10.000 na sua conta. E como ele estava em casa, ele decidiu começar a aula na universidade em Omaha. Mas ele era medroso, a ponto de falar em público. Então, ele foi procurar por formas de como ele conseguiria resolver isso, até ele chegar em um anúncio de Dale Carnegie. Você já deve ter lido esse nome na capa do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Warren Buffett teve aula com o próprio Carnegie e ele dava curso de oratória para perder a timidez e conseguir se expressar de forma eloquente. As aulas eram interessantes, elas tinham desafios. O aluno que conseguisse aplicar mais o que aprendeu na semana anterior ganharia um prêmio. E aí, uma dessas semanas, o Warren Buffett tomou a coragem que nunca teve e pediu a mão de sua namorada em casamento. Eles namoravam tinha somente 1 ano. Ele tinha 21 anos e ela 19. E ela disse que sim. Então, naquela semana, ele ficou noivo. Aos 26 anos, Warren Buffett já tinha acumulado um total de $174.000, o equivalente a $1.600.000 hoje. Mas quando ele tinha entre 23 e 24 anos, ele teve os seus 2 primeiros filhos, que ele chamou de Susan e Ward Buffett. Daí, com essa quantia toda que ele já tinha aos 26 anos, ele decidiu que estava na hora dele se aposentar. Mas aí ele pensou mais um pouco e viu que caso ele se aposentasse, não iria conseguir cumprir a sua meta de se tornar milionário aos 30 anos. Então, se aposentar, coisa nenhuma. Ele fundou uma empresa com 7 amigos dele, chamada Buffett Partnerships, que era uma holding de investimentos, e todo o capital que foi colocado nessa empresa, vindo das pessoas que participaram delas, totalizou em $105.100. 105 foram de todos os sócios de Buffett. Os últimos $100 foram dele. Mas independente do quanto qualquer sócio colocou na holding, eu tenho certeza que nenhum deles nunca se arrependeu. Aos 28 anos, 2 anos depois dele ter começado nessa holding Buffett,
comprou uma casa no valor de $31.500. E foi esse mesmo ano que ele também teve o seu terceiro filho. Warren Buffett continuou fazendo o que ele faz melhor: alocar capital a empresas que estejam sendo negociadas com desconto em relação ao seu valor intrínseco. E seus esforços não foram desmerecidos, não. Quando o mercado finalmente se corrigiu, a bolha das empresas.com estourou, Warren Buffett voltou a ser uma superestrela. As ações da Berkshire Hathaway haviam se recuperado e Warren Buffett voltou a ser o seu maior ícone de investimentos que esse mundo já viu. Em 2004, quando Warren Buffett tinha seus 75 anos, a sua esposa Suzanne, com quem ele ainda era muito amigo, foi diagnosticada com câncer oral. Alguns meses depois, em uma viagem que ela fazia com o próprio Warren Buffett e os amigos, ela acabou tendo um derrame e faleceu. E em 2006, ele fez um testamento dedicando $37 bilhões à caridade. A instituição que ele escolheu foi a Fundação Bill and Melinda Gates, do seu grande amigo Bill Gates. O que fez Warren chegar à posição da pessoa que mais doou na história, com $37 bilhões em ações de Black a poderem ser liquidados no momento da morte de Warren Buffett, e também dedicado 15% da sua fortuna às fundações de caridade dos seus próprios filhos, que cada um tinha criado, e também a fundação da sua falecida esposa. O Warren Buffett justificou que tudo o que ele já tinha gasto na vida representaria menos de 1% do total que ele tinha acumulado. Por isso, nada mais lógico do que os outros 99% serem reinseridos na sociedade alocados de forma a resolver os problemas deste mundo. Neste mesmo ano de 2006, Warren Buffett se casou com a sua companheira de anos e se mantém casados até hoje. O Warren Buffett já doou mais de $23 bilhões, tanto para a Fundação Bill and Melinda Gates, como para as próprias ONGs de seus filhos e da sua falecida esposa. Então, todas as doações que ele se comprometeu a fazer no futuro, assim como o que ele já fez recentemente na sua vida, coloca com ele como ser humano, não que só fiz a maior doação da história, mas o que mais já doou na história. Hoje, Warren Buffett vai 3 vezes por semana ao McDonald's, bebe em torno de 5 Coca-Colas todos os dias e lê média em torno de 5 a 6 horas por dia. Dia 30 de agosto, ele vai fazer os seus 93 anos de idade e ele ainda é CEO da empresa que ele começou a investir em 1962. O que achou desse vídeo? Toda semana temos novos conteúdos, então se inscreva no canal e ative o sininho. E deixe aqui nos comentários. Muito bom saber a sua opinião. Gratidão por assistir. Até o próximo vídeo.